Rio de Janeiro e vamos chegando aos outros assuntos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai aproveitar que as pesquisas, sem exceção, mostram o apoio da população à operação no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, para dobrar a aposta. Com todas as letras, Castro disse o seguinte: Rio de Janeiro e vamos chegando aos outros assuntos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai aproveitar que as pesquisas, sem exceção, mostram o apoio da população à operação no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, para dobrar a aposta. Com todas as letras, Castro disse o seguinte, aspas, temos mais 10 operações agendadas, fecho aspas, ou seja, operações que já têm autorização para serem iniciadas e que podem ser semelhantes à da semana passada. O governador disse também que em dezembro deve começar pela região de Jacarepaguá, na zona sudoeste da capital fluminense. Uma outra ação, desta vez, de retomada de territórios. E que já na semana que vem, a polícia do Rio de Janeiro fará operações diárias na zona sudoeste da capital e também da Baixada Fluminense para a retirada das centenas de barricadas que as facções do narcotráfico espalharam nas entradas e vielas das favelas nos últimos anos. E ontem à noite, o ministro do TSE, Antônio Carlos Ferreira, pediu vista e suspendeu assim o julgamento sobre a cassação do governador Cláudio Castro. O pedido ocorreu depois que a relatora, Isabel Galotti, que está prestes a se aposentar, mas não se furtou de deixar a bomba do seu voto, votou a favor da cassação por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Vale lembrar que Cláudio Castro foi inocentado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E este recurso, promovido pelo Ministério Público Eleitoral, chefiado por ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Gonetti, veio logo na sequência das operações da semana passada. Mas voltando a esse julgamento no TSE, que foi suspenso pelo pedido de vista, temos a informar que ainda faltam ainda os votos de Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques, e quero fazer aqui um PIN. Floriano de Azevedo Marques foi colocado no cargo por Alexandre de Moraes. Continuo. Estela Aranha, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e a presidente do TSE, Bento Carneiro. Aliás, Isabel Galotti manteve até o último minuto o suspense em torno do seu voto. A relatora só distribuiu o voto aos outros ministros, impresso em um envelope, durante a própria sessão em uma estratégia para impedir vazamentos. Eu não entendi o que esta louca estava pensando, mas tudo bem. Segundo o Globo, que tudo sabe, que tudo vê, integrantes do TSE disseram que a postura de Galotti abriu caminho para o pedido de vista de Antônio Carlos Ferreira, criando um climão na corte eleitoral. Você veja o jornalismo da Globo, que bosta, né? Escrevendo climão na matéria. Já que a decisão de não compartilhar antecipadamente o inteiro teor do voto não permitiu que os ministros estudassem o posicionamento da relatora e aprofundassem a análise dos seus próprios argumentos. Aliás, ainda nesse tema de Rio de Janeiro, vale ressaltar aqui também uma declaração que foi feita pelo vereador da cidade de Botucatu. E aí eu me pergunto, vereador, ou seja, ninguém da cidade de Botucatu, que fica no meio do cofre, não, fica no interior de São Paulo. Então esse vereador de Botucatu, Mário Iello, é isso? Mário Iello do PDT,
PDT, gerou forte repercussão e indignação. Na tribuna da Câmara de Botucatu, ao falar, ao invés da boca, usando a boca, a respeito da operação policial no Rio de Janeiro, o parlamentar afirmou que, aspas, se está portando um fuzil, não significa que seja bandido. Fecho aspas para aí. Põe a foto de novo, eu achei que era o boneco Sinforoso. É o boneco Sinforoso ou é o filho do João de Deus? Desta foto. Que eu estou em dúvida ainda. Ou é a cruza do João de Deus com o boneco Sinforoso? E tem mais ainda sobre o tema. O ministro Alexandre de Moraes, o nosso ditador amado, determinou ontem à noite que representantes de pessoas ou instituições condenadas criminalmente por participação em organização criminosa não podem participar de audiências convocadas pelo STF. Conforme noticiou a coluna de Andresa Matais, aqui do Portal Metrópolis, havia uma possível participação da ONG Anjos da Liberdade, presidida pela advogada Flávia Frois, que defende o líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, pai de Oruan. Diante disso, Moraes Maduro barrou a participação da ONG na audiência de hoje, na sala da primeira turma. Por fim, o governo dos Estados Unidos enviou uma carta ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, e se colocou à disposição para qualquer apoio necessário no combate ao tráfico de drogas. No comunicado, a gestão Donald Trump enalteceu a atuação das forças de segurança no Rio e lamentou a morte de 4 policiais que, aspas, tombaram no cumprimento do dever, fecho aspas. O documento, redigido em Washington, é assinado por James Sparks, do setor de repressão às drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Este, Cláudio Caivano, é o compilado do assunto Rio de Janeiro de hoje e nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Pois é, a gente vem falando, como você mesmo disse, né, Pavinato, a gente vem falando há dias sobre isso e vai se estender, muito provavelmente, como você mesmo disse, nas próximas semanas, inclusive porque parece, segundo o Cláudio Castro, que haverá outras incursões em outras comunidades, 10. Né? Ele cita 10. Eu entendo ser extremamente importante e não é aproveitamento, né? Não se trata de aproveitar-se da opinião pública que esteja favorável. Trata-se do Estado retomar um território que há muito já está perdido, por leniência do próprio Estado, mas aí ficar, né, divagando sobre isso, nós vamos voltar 40 anos no tempo. A questão é o que fazer agora, e me parece que o Cláudio Castro está realmente muito empenhado em trazer de volta a legalidade para as comunidades e tornar a vida dessa população um pouco melhor. Na questão que você falou por último, né, é um apanhado de notícias, mas eu vou colocar a última, aí o DEA, né, esse James Sparks, né, ele é um representante, uma ligação para com o DEA e a embaixada americana aqui no Brasil, e emitiu essa carta de ajuda. Vocês devem lembrar, né, que vocês são bastante informados, e a nossa audiência também, aquele pedido... Foi alguma indiretinha não, isso não. aí? Foi alguma indiretinha? Hoje não é terça-feira. Relax. Não, lembrem daquela colocação do Flávio Bolsonaro, que foi utilizada inclusive pela esquerda, né, para tentar uma condenação a ele, vejam só, né? Quando ele aludiu que Trump poderia olhar para as embarcações que trafegam ali com entorpecentes na Baía da Guanabara. Trafegam ou traficam? Ambas as coisas, ou né? Trafegam e traficam. Trafegam traficando, né? Exatamente isso. E aí aludiram a isso como um pedido dele de invasão da nossa soberania. Tudo isso junto mostra que esse governo, né, esse atual desgoverno, está na contramão do que quer a população. E eu acredito que não só a população carioca, eu diria a população brasileira, Pavinato. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda
que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.